Pessoal, comecei a gravar agora já. Bom, se vocês me escutam direitinho, vou começar a aula a partir de agora, tá? Bom, eu desmembrei a nossa aula, certo? Eu ia começar a continuar no mesmo slide, só que aí eu percebi que eu tinha nomeado a aula 4 como introdução aos carboidratos. E como essa aqui é uma aula, digamos assim, dentro dos carboidratos, um pouco mais específica para o metabolismo da glicose, decidi fazer uma divisãozinha, certo? Onde eu coloquei aí, como vocês podem ver, as vias oxidativas dos carboidratos. O que é que isso quer dizer? Todos os carboidratos, a gente viu, né, na aula passada, que tem os mais complexos, né, que são, por exemplo, o glicogênio, o amido, a celulose, que eles, durante nossa digestão, são quebrados até os seus constituintes mínimos, né, que são os monossacarídeos, no caso dos açúcares. Bom, esses monossacarídeos, cada um deles, né, seja glicose, a frutose, galactose, cada um deles tem uma energia. E é o papel da célula extrair essa energia. E essa obtenção de energia dessas moléculas mínimas dos açúcares, né, já que os açúcares são as principais moléculas que são utilizadas para a obtenção de energia, são extraídas através dessas chamadas vias oxidativas, onde o carboidrato, principalmente a glicose, né, basicamente a glicose, a gente vai ver que tem outros carboidratos que vão ter um metabolismo que vão chegar dentro dessas vias oxidativas, que tem como princípio a questão da quebra da glicose. Então, eu coloquei aí, certo, como roteiro de aula, introdução, a gente vai ver a via glicolítica, certo, as etapas, a relação de glicólise e câncer, as vias alimentadoras da glicólise, que também é chamada via glicolítica, e os destinos do piruvato, que é o produto final dessa via metabólica, né? Depois a gente vai ver a questão da gliconeogênese, né, a construção de glicogênio dentro dos músculos e do fígado. Numa etapa posterior, a gente vai ver o ciclo de Krebs, aí cadeia transportadora de elétrons e via das pentoses fosfato. Esse slide aqui a gente viu na aula passada, certo? Então eu aproveitei ele do slide da aula passada como gancho para que a gente possa se situar, né? A gente viu na aula passada, né, todo o caminho dos carboidratos como um todo até chegar à célula, né? E a gente terminou exatamente nesse slide aqui, onde a gente pode perceber aqui, saindo do capilar sanguíneo, a molécula de glicose. Aqui eu tenho um transportador de glicose para uma célula qualquer do corpo. E essa glicose, ela vai ser inserida dentro do citoplasma. A partir daqui é que ela vai começar a ser quebrada, né? E essa quebra, a forma dessa quebra vai depender, como eu falei na aula passada, né, das condições fisiológicas, né? Se você vai ter uma disponibilidade de oxigênio ou não, principalmente sobre essa questão, certo? E os destinos dessa glicose podem ser principalmente três, certo? Que é a respiração celular, onde eu vou ter a quebra completa da molécula de glicose. Eu posso ter o metabolismo fermentativo, que aqui, ao contrário da respiração celular, que na respiração celular há a utilização do oxigênio. Eu vou até fazer uma correção que eu estava lendo na apostila de vocês, que lá quando ele vai falar sobre glicólise, que é a primeira etapa da via oxidativa da glicose, ele coloca desse jeito. Não sei se vocês já pegaram na apostila para dar uma lidinha adiante, mas lá diz assim: glicólise aeróbia e glicólise anaeróbia. Isso ele quer falar como a glicólise aeróbia no sentido da respiração celular, onde eu vou ter, de fato, lá na mitocôndria, o consumo do oxigênio. A gente vai ver isso mais para frente. E a glicólise anaeróbica, como um reflexo da questão da fermentação. A gente vai ver que essa nomenclatura ela não faz sentido. Mas eu vou dizer por quê, obviamente, quando a gente estiver no meio da explicação.
Então, a partir daqui, pessoal, eu quero que vocês observem aqui essa figura, onde eu tenho a membrana plasmática de uma célula, onde a glicose ela vai primeiro chegar aqui ao citoplasma, depois de passar pela membrana plasmática. E aqui na membrana plasmática, você vai ter esse fenômeno inicial aqui, que se chama glicólise, que, traduzindo, seria a quebra da glicose. Seria o início da retirada de energia dessa molécula. E esse processo de glicólise, ou via glicolítica, ele se inicia e termina no citoplasma. Depois, dependendo da condição, né, o produto final da glicólise que a gente vai ver, que é uma molécula chamada de piruvato, ela pode ter alguns destinos. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, dependendo da condição fisiológica, como eu disse para vocês, a glicose ela pode estar envolvida em vários processos dentro do corpo, né? Se a glicose ela estiver em excesso, por algum motivo, principalmente quando você come excesso de carboidratos, né, ou você tem uma ingesta de alimento rico em carboidratos, um dos destinos da glicose vai ser o armazenamento, que no caso dos animais é na forma de glicogênio, como eu falei para vocês na aula passada. Parte da glicose, independente se você come muito ou pouca glicose, parte dela ela vai para a questão da via oxidativa, né, que é a formação do piruvato, como eu disse para vocês, né, como a gente vai estudar na aula de hoje. E essa via de oxidação por glicose, da glicose vai gerar energia. Aqui eu tenho o armazenamento de energia, na forma de glicogênio, e aqui eu tenho liberação dessa energia. Essa liberação de energia também vai se dar por outra via, chamada de via das pentoses fosfato, né? Que tem como molécula envolvida a ribose 5-fosfato. E outras utilizações da glicose, depois que você ingere, depois que ela entra dentro da célula, pode ser para a construção de polímeros estruturais. A gente sabe que algumas moléculas de açúcares, elas são utilizadas como estruturas de algumas células. Mas, na aula de hoje, a gente vai se deter essa questão aqui da transformação da glicose em piruvato, né? Extraindo essa energia da glicose. Bom, fatalmente, pessoal, a gente tem aqui a principal metodologia de extração de energia é através da respiração celular. E a respiração celular, ela tem esses 3 passos, certo? Que é a glicólise, que é a quebra inicial da glicose, onde há uma formação de 2 moléculas, uma delas o ATP, que é a molécula de energia, é a molécula que é utilizada para o fornecimento de energia dentro das células. Outra molécula que a gente vai discutir é o NADH, que é a nicotidamina adenina dinucleotídeo, que essa molécula aqui, ela vai sofrer um processo de oxirredução, que eu vou mostrar para vocês quimicamente como é que ele ocorre. Processo de oxirredução, lembrando lá da aula 2, né, lá do metabolismo, esse processo onde ocorre ganho ou perda de elétrons, certo? E a gente vai ver isso na prática. Na glicólise, a formação da molécula de piruvato, como o produto final, e além disso, tem a formação de vários intermediários. Algumas moléculas intermediárias da glicose até o piruvato, elas podem ser utilizadas para outras vias metabólicas. Isso também a gente vai ver mais para frente. E todo esse processo ocorre no citoplasma. Os outros 2 processos, que é o ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo dos ácidos tricarboxílicos, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas significa a mesma coisa. Aqui já vai acontecer junto com a cadeia transportadora de elétrons, e esse fenômeno vai acontecer, esses 2 vão acontecer dentro da mitocôndria. Mas como não é o foco da nossa aula de hoje, a gente vai se dedicar principalmente à glicólise. Então, a glicólise, também conhecida como via glicolítica, né, tem como significado exatamente isso, a quebra da glicose. A glicose ela vai ser quebrada e dela vai ser extraída energia. E essa energia, pessoal, vai ser na forma da molécula de ATP. Aqui eu tenho a constituição química da molécula de ATP. ATP é uma sigla do inglês, que quer dizer trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. São as 2 nomenclaturas que você pode adotar
para falar sobre o ATP. E essa molécula, a quebra dela, né, se dá através da reação desse ATP com a água, onde vai ser liberada energia para o corpo e formação da molécula de ADP, que nada mais é que uma molécula de ATP sem uma molécula de fosfato. Como você pode ver aqui no nome, né, tem trifosfato. E a molécula de fosfato, pessoal, são esses 3 grupamentos aqui que a gente pode ver. Onde tem centralmente um átomo P, que é o átomo de fósforo, né? E esse grupamento aqui, com fósforo central, nós chamamos de fosfato. E esse fosfato aqui, né, esse aqui é mais externo, digamos assim, ele vai ser retirado quando a célula ela precisa de energia, ou ele pode ser reposto quando a célula vai formar energia. Então, as duas possibilidades ocorrem, tanto da produção de ATP, através do ADP mais uma molécula de fosfato, ou quebra do ATP para a formação do ADP e fosfato. Vejam só, pessoal, que aqui, ó, o ΔG, lembrando que o ΔG, pessoal, é a simbologia que nós temos para a energia do processo. O ΔG, ele é negativo, ou seja, ele libera energia. E essa energia é de aproximadamente 30,5 kJ por mol. Então, só para mostrar aqui, pessoal, o formato da molécula de ATP. Quando a molécula de ATP ela vai ser quebrada, ela perde esse fosfato, ou quando ela vai ser formada, ela ganha esse fosfato. Esse fenômeno nós chamamos de ciclo ATP-ADP, né? Onde a gente pode ver aqui nessa figura um pouco melhor, né? Aqui mais coloridinho, a molécula de ATP, né? Esse T aqui de tri, com 3P aqui, ó, que são as moléculas de fosfato, né? Quando você precisa de liberação de energia, ela perde esse fosfato. Então, ela se torna molécula de ADP. E quando você quer formar energia, esse fosfato é recuperado pelo ADP e se forma o ATP. A segunda molécula, pessoal, que está envolvida aqui dentro, não só da via glicolítica, mas também no ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de elétrons, é essa molécula aqui, chamada de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, ou simplesmente NAD. A molécula de NAD é essa molécula que vocês podem ver aqui, e ela se encontra em 2 estados de oxidação, que são que são fáceis de você observar. Professor, eu preciso decorar toda essa molécula? Só um momentinho, pessoal, que tem alguém querendo entrar. Prontinho, acho que eu coloquei para dentro. De novo, aqui está a molécula de NAD, certo? E a molécula de NAD, ela, apesar de estar aqui numa forma bem complexa, né, são 2 nucleotídeos, a única coisa que a gente pode observar de diferença dos seus estados de oxidação são esses aqui, ó. Essa molécula aqui, essa parte da molécula, que ela pode variar desse estado aqui, aliás, esse ponto aqui, esse estado, para esse estado. Aqui, pessoal, quando eu tenho a molécula nesse estado, que a gente pode observar que esse nitrogênio ele tem um sinal de mais bem aqui, né? A gente tem a chamada forma oxidada. Essa forma oxidada ela pode se converter na forma reduzida quando alguma molécula do meio ela fornece elétrons e um átomo de H+, que a gente pode observar aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de H+ nessa posição, e nessa posição eu tenho 2 átomos de H+. Então, esse H+, a mais, faz com que o NAD passe da sua forma oxidada para a sua forma reduzida. Para facilitar o nosso entendimento, pessoal, a forma oxidada nós vamos chamar ela de NAD+, e a forma reduzida nós vamos chamar de NADH. Bom, pessoal, em relação a essas 2 moléculas, NADH e ATP, a gente vai ver que durante a via glicolítica, elas vão ser formadas e elas vão ser consumidas. Então, ao passo de cada uma das reações químicas que nós vamos ver,
A gente vai ver, olha pessoal, aqui tem formação de NADH, ou então aqui tem consumo de NADH. Ora eu vou ter produção de ATP e ora eu vou ter consumo de ATP. E é isso que é o principal de a gente entender nessa parte aqui da via metabólica. Onde é que se forma NADH, que é a molécula reduzida, e onde é que ela é consumida, se tornando o NAD+. E também onde o ATP é formado e onde o ATP é consumido. Dito isso, pessoal, a gente vai passar agora para as fases da glicólise, certo? Ela tem duas fases, né? A primeira fase chamada de fase preparatória e a segunda fase chamada de fase de pagamento. Essa fase preparatória, pessoal, ela vai servir para fazer um fenômeno chamado de ativação da glicose. E a glicose, para ela ser ativada, ela precisa gastar duas moléculas de ATP. Ou seja, antes de você fazer a extração da energia que tem na glicose, você tem que investir ATP, ou seja, você tem que investir energia para poder retirar a energia da glicose. E essa fase preparatória, ela envolve um conjunto de 5 reações. Logo depois da glicose ser ativada, nós passamos para a fase de pagamento. E depois que você investiu ATP, agora você vai receber ATP de volta. E a gente vai ver, pessoal, que não só o ATP é formado, mas também moléculas de NADH são formadas nesse processo. E no final você vai ter as moléculas de piruvato, sendo que uma molécula de glicose ela vai gerar duas moléculas de piruvato. E a gente vai ver as sequências dessas 10 reações aqui, as 5 primeiras da preparatória e as 5 últimas de pagamento a partir de agora. Bom, aqui, pessoal, nós temos uma visão geral, né, das 5 fases, onde eu trago aqui todas as fases concatenadas, todas as fases aqui uma atrás da outra, mas a gente vai ver uma por uma para que a gente possa observar cada passo direitinho. Então, como eu falei para vocês, né? Aqui eu tenho 5 etapas. Então aqui é etapa 1, 2, 3, 4 e 5. E a cada etapa você tem uma pequena transformação química da molécula de glicose. Nessa etapa, né, chamada de preparatória ou também de investimento, você tem exatamente o investimento de duas moléculas de ATPs ativando a glicose. Então, essa figura aqui completa, a gente vai voltar nela depois que a gente vê reação por reação. Então, a primeira reação qual é? A glicose ela vai ser ativada e transformada numa outra molécula chamada de glicose 6-fosfato. Então tá aqui, pessoal, a primeira etapa, né, que é a ativação da glicose, né, a primeira das duas fases de ativação da glicose, na verdade. Aqui, pessoal, eu tenho o envolvimento de uma enzima chamada de hexocinase. No livro de vocês, tem uma nomenclatura que ela já não é tão atual, que é hexoquinase. Por causa do inglês, né, essas enzimas elas são traduzidas. E antigamente você trocava, ao invés de ser aqui um C, tinha um QU. Então você fala ou hexoquinase, mas atualmente nós chamamos de hexocinase, certo? Mas as duas nomenclaturas são iguais, certo? Então aqui eu tenho uma molécula de glicose, certo? Uma molécula de glicose. E a transformação química que ela sofre é o quê? Essa hidroxila aqui, do carbono 6, tá aqui ela em destaque, ela vai reagir com o ATP ele vai ser quebrado, liberando energia para esse processo, pelo envolvimento da enzima hexocinase, e vai perder um fosfato. Esse fosfato ele vai ser transferido para esse carbono aqui, que é o carbono 6. Então, essa primeira etapa, ela libera energia, certo? Há um consumo de ATP, e o fosfato perdido pelo ATP vai para a molécula de glicose. Na posição 6, por isso a molécula é chamada de glicose 6-fosfato.
Existe uma outra enzima, pessoal, que é própria do fígado e das células betas do pâncreas, chamada de glicosinase. Essa glicosinase ela tem a mesma atividade da hexocinase. Todavia, ela é específica desses dois ambientes aqui, do fígado e das células beta do pâncreas. São enzimas que elas são extremamente parecidas, fazem a mesma atividade, porém são enzimas diferentes. Note que nesse processo, pessoal, há a liberação desse conteúdo aqui de energia. Eu quero lembrar vocês lá da aula de bioenergética, onde eu falei sobre bioenergética, que o procedimento todo da via metabólica, ela vai se dar pela soma de todas as etapas aqui, que eu vou mostrar de cada etapa para vocês. Então aqui ó, já tem uma liberação de energia de 16,7 kJ por mol de glicose. Então, transformação, etapa 1, transformação da glicose em glicose 6-fosfato. Na etapa 2, um detalhe importante, né? A glicose 6-fosfato, ela não é capaz de deixar a célula, porque a glicose em si, ela pode escapar da célula e voltar para a corrente sanguínea, mas quando há essa ativação, essa glicose 6-fosfato, ela não pode mais sair da célula. Inclusive, pessoal, essa enzima aqui, a hexocinase, esquecendo de falar, né, se você prestar atenção aqui, a reação química ela só tem um sentido, né, que é o sentido da formação da glicose 6-fosfato. Isso quer dizer que essa reação aqui ela é irreversível. Depois que a glicose se converte em glicose 6-fosfato, a etapa o contrário, não pode acontecer. Você, em teoria, precisa de uma outra enzima para que isso aconteça. Bom, aqui está a glicose 6-fosfato, né? E nessa segunda etapa vai haver um fenômeno chamado de isomerização, que é a mudança química, mudança na forma química sem adição ou remoção de átomos dentro da molécula. O que vai acontecer, pessoal, com a glicose 6-fosfato simplesmente é um rearranjo da sua molécula, de forma que ela vai se converter através da enzima fosfoexose isomerase, vai se converter de glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então aqui, pessoal, eu tenho simplesmente uma modificação, uma reestruturação molecular, eu não tenho uma perda nem ganho de átomos. Então, a formação da frutose 6-fosfato, ela tem um ΔG positivo, ou seja, essa reação aqui é endergônica, né? Lembrando lá dos conceitos de energia que nós vimos nas aulas passadas. Essa frutose 6-fosfato, formada na etapa 2, ela vai sofrer uma nova fosforilação, ou seja, o recebimento de um átomo, ou de um grupo fosfato. Ou seja, essa frutose 6-fosfato, ela vai reagir com outro átomo de ATP. Esse átomo de ATP, ele vai gerar um ADP pela perda do fosfato, e esse fosfato agora ele vai se inserir aqui próximo desse carbono 1. Vai sair essa hidroxila e vai se unir o grupo fosfato do ATP. Então agora a molécula ela passa de frutose 6-fosfato para a molécula de frutose 1,6-bifosfato. Note, pessoal, que essa molécula ela tem essa nomenclatura 1,6 justamente que são as posições dos fosfatos na molécula. Então, esse fosfato aqui está no carbono 1 e esse outro fosfato aqui está no carbono 6. Então, frutose 1,6 quer dizer a posição dos fosfatos e a nomenclatura bifosfato quer dizer porque elas têm duas moléculas de fosfato. Esse processo ele é exergônico, né, com esse gasto de energia aqui. A quarta etapa, pessoal, ela vai ser uma etapa de quebra, certo? Onde você tem aqui a molécula de frutose 1,6-bifosfato da etapa anterior, ela vai ser quebrada, certo? Ao meio. E essa molécula, pessoal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quando ela é quebrada ao meio, né, através da enzima chamada de aldolase,
ela gera duas moléculas. A primeira molécula chamada de dihidroxicetona fosfato, note que ela tem 1, 2, 3 carbonos. E a outra molécula chama-se gliceraldeído 3-fosfato. Está aqui, ó, o carbono 4, 5 e 6. Então, a gente pode ver que, a partir dessa frutose 1,6-bifosfato, é gerado duas moléculas, a dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, aqui eu tenho a formação de duas moléculas. Nessa reação, eu tenho aqui, pessoal, que essa reação é endergônica com esse valor de energia aqui. A quinta e última etapa, pessoal, é uma etapa que vai acontecer com apenas uma das moléculas formadas na etapa anterior. Voltando aqui, né, a gente viu a formação dessas duas moléculas, né? Essa molécula aqui ela vai permanecer inalterada. Já a dihidroxicetona, ela vai se converter nessa outra molécula, de gliceraldeído 3-fosfato. Através dessa enzima aqui, que é a triose fosfato isomerase, que ela vai conduzir essa conversão da dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. E aqui eu tenho o resultado energético dessa etapa. Finalizando, pessoal, o que é que nós temos aqui dessa fase preparatória? Eu tenho que uma molécula de glicose, ao final dessa quinta etapa, ela vai formar não só uma, mas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. E as etapas seguintes, elas vão acontecer com as duas moléculas ao mesmo tempo, certo? Então, um detalhe interessante é esse, que a molécula de glicose, ela inicialmente tem 6 carbonos, e no final dessa primeira fase, ela vai gerar duas moléculas de 3 carbonos, 2 gliceraldeídos 3-fosfato. Pessoal, até agora, há alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre essa partezinha inicial? Sim ou não? Todas? Que é isso, Leide? Parece que eu não ensinei nada, cara. Você percebe, eu quero que vocês percebam, pessoal, que não é nada demais. Quais são os pontos que são importantes de a gente perceber aqui na glicólise? Né? Primeiro, é o seu local celular onde acontece, que é no citoplasma, certo? Segunda coisa, a glicose, ela vai, dentro do citoplasma, ser convertida. Não, Brunila, calma que não é assim, não é não pegar nada. Eu quero que vocês entendam o sentido da coisa, entendeu? Porque é claro que é conteúdo novo, nem sempre você pega tudo. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho mais complexo, mas eu estou ensinando bem devagarzinho para que vocês possam pegar passo a passo. Então vamos lá, vou fazer um pequeno resumo desse ponto, certo? A glicose, ela é quebrada em 5 passos. O que é importante a gente saber? Professor, eu vou ter que decorar todas as enzimas de todos os passos, o que se converte em quê? Não. O que é que eu quero que vocês percebam? Primeiro, a glicose, ela, durante essa primeira etapa, foram gastos duas moléculas de ATP para ativar a glicose. Ponto 1. Ponto 2. Foram formadas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, certo? Duas moléculas com 3 carbonos. A glicose tem 6 carbonos, foi quebrada ao meio, gerou duas moléculas com 3 carbonos, o gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? Só isso. Esse é o ponto principal que a gente tem que entender. Tudo bem? Vou continuar, viu? Vamos lá. O terceiro ponto, né, que eu ia esquecendo de falar. Percebam, pessoal, que ao final de cada etapa eu tenho aqui um ΔG, né, uma variação de energia. No final, é importante a gente fazer o cálculo dessa variação de energia, para que a gente saiba que, e a gente vai perceber que além de tudo, só eu que não consigo entender química. Ah, Vanessa, não, cara, que é isso, pelo amor de Deus. Você vai entender sim. Mas não tem o que entender assim da lógica química aqui não, pessoal. Eu quero que vocês entendam somente as causas e consequências. Então aqui, agora eu tenho uma formação de 3 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato.
Então tá aqui, pessoal, ó. As moléculas, as duas moléculas, tá aqui entre parênteses, né? Essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato vão sofrer 5 etapas também. E nessas etapas, eu vou ter a formação de 4 ATPs, duas moléculas de NADH, e no final, 2 moléculas de piruvato. Notem o seguinte, pessoal, eu já estou dando aqui as consequências principais da via glicolítica já de início. Eu só estou mostrando para vocês as conversões das moléculas, para que a gente possa ver na prática, né, quimicamente, como é que isso acontece. Então, pessoal, a gente vai partir do princípio que toda reação que a gente vai ver a partir de agora, apesar de a gente vai ver só uma molécula, tudo isso aqui é multiplicado por 2, porque eu vou trabalhar com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, vamos lá para o passo a passo de cada uma dessas reações. Então, aqui na fase de pagamento, certo? A fase de pagamento, a sexta etapa, as 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, o que vai acontecer com ela? Elas vão receber moléculas de fosfato inorgânico do meio, certo? Do citoplasma. No citoplasma existem várias moléculas de fosfato inorgânico. E durante essa aquisição desse fosfato inorgânico, dessa passagem do fosfato inorgânico para o gliceraldeído 3-fosfato, durante essa passagem, há a formação do NADH. Ou seja, essa reação química, ela induz a transformação do NAD+, que é a forma oxidada, para o NADH, que é a forma reduzida. E essa etapa, ela se dá através da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então, olha aqui o que vai acontecer. Aqui eu tenho um átomo de fosfato, certo? E aqui eu tenho um gliceraldeído 3-fosfato. Olha só o que acontece. Esse H aqui, nessa posição, ele vai sair da molécula e vai se unir ao NAD+, formando o NADH. E esse hidrogênio aqui da molécula de fosfato, ele vai sair e ele vai ficar no meio, né? Acidificando levemente o meio. Vai ter aqui um H+. E essa molécula aqui, essa parte aqui que está nesse quadrado rosa, vai se inserir aqui no lugar onde eu tinha esse H. Formando aqui, pessoal, essa molécula chamada de 1,3-bifosfoglicerato. Então aqui, pessoal, essa formação de 1,3-fosfoglicerato se dá pela união do fosfato inorgânico e do gliceraldeído 3-fosfato. Lembrando, pessoal, aqui eu tenho a formação de, como eu tenho 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, eu tenho a formação de 2 moléculas de NADH. Então foi o que eu falei aqui para vocês. Ó. A primeira reação de oxirredução da glicólise, que significa a passagem do NAD oxidado para o NAD reduzido. E como eu tenho essa passagem de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, eu tenho isso aqui ocorrendo 2 vezes. Então, eu tenho a formação de 2 NADH. No final, eu vou ter aqui também, pessoal, a formação de 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, com esse conteúdo energético aqui envolvido. Então, aqui eu tenho as 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, certo? Essa molécula aqui, de 3... Só um momentinho, pessoal. Uma coisa aqui. Sim, certo. Voltando. Então, essas 2 moléculas de 1,3-fosfoglicerato, certo? Elas vão reagir com o ADP do meio e liberar esse átomo aqui de fosfato, que foi adicionado na etapa anterior. Então, 1,3-bifosfoglicerato, ele vai perder um fosfato, e quem vai mediar essa reação é a enzima fosfoglicerato-sinase. Então, o 1,3-bifosfoglicerato vai doar esse fosfato para o ADP e vai formar molécula de ATP. Então, nessa etapa aqui, certo?
nessa etapa aqui, eu tenho formação de ATP. Como aqui eu tenho duas moléculas de bifosfoglicerato, eu vou ter a formação de duas moléculas de ATP. Então, aqui eu tenho uma regeneração de duas moléculas de ATP. E esse 1,3-bifosfoglicerato, ele vai ser convertido na molécula de 3-fosfoglicerato. Então, a molécula de 3-fosfoglicerato formado, certo? Ela vai passar por uma nova etapa enzimática, a oitava etapa, né, através da fosfoglicerato mutase, onde esse fosfato aqui, que está nessa posição aqui, chamada de posição 3, ela vai migrar desse oxigênio aqui para esse oxigênio. Perceba aqui a comparação entre as duas moléculas, onde eu tenho a passagem desse fosfato para esse oxigênio aqui. Então, o 3-fosfoglicerato, ele vai passar para 2-fosfoglicerato, somente pela mudança dessa molécula daqui para cá. Na nona etapa, pessoal, a molécula de 2-fosfoglicerato, ela vai perder uma molécula de água, certo? Essa hidroxila e esse H aqui. Só um momentinho que meu cachorro está latindo, pessoal. Desculpa, pessoal, meu cachorro é um pouco psicopata, certo? Aí quando passa alguém do lado de fora, ele tende a latir. Aí eu mando ele para fora. Desculpa aí pelo pequeno vacilo. Mas vamos lá. Eu falava, né? Que ele está dizendo, esse piruvato hoje faltou me deixar doida. Por quê? Teve prova, foi? De outra disciplina que falava sobre piruvato? Enfim. Claro que eu Aqui... estava respondendo. Oi? O questionário que eu estava respondendo. Ah, tinha isso, era? Ah, relaxa, que aqui você vai ver ele bem direitinho o que vai acontecer com esse piruvato, quais são as consequências. É legal, pessoal, de a gente saber esse passo a passo bioquímico, porque a gente tem condição de entender o que é que pode acontecer no nosso corpo. A gente vai ver que quando for formado o piruvato, tem algumas consequências fisiológicas e físicas importantes desse metabolismo aqui que a gente vai ensinar. Oi? Acho que alguém está falando. Eu vou botar aqui no mudo, tá, pessoal? Ativando o mudo. Vamos lá. Então, aqui tem o 2-fosfoglicerato, né, da etapa 8. Ele vai perder uma molécula de água através da enzima enolase e formar essa molécula aqui, que é o fosfoenol piruvato. E, finalmente, pessoal, aqui na 10ª etapa, o fosfoenol piruvato, ele vai reagir com uma molécula de ADP, vai perder esse fosfato e vai produzir uma molécula de ATP. E, finalmente, o fosfenol piruvato vai se converter na molécula de piruvato, que é essa molécula aqui, que é o ponto final da glicólise. Só lembrando, né, que aqui sempre é vezes 2, né? Então eu tenho duas moléculas de fosfenol piruvato que vão ser convertidos a duas moléculas de piruvato, e essas duas moléculas vão reagir com 2 ADPs através dessa enzima aqui, a piruvato-cinase, e você vai ter a formação de 2 ATPs. Então, pessoal, depois dessa 10ª etapa, que você vai ter a formação do piruvato, nós temos aqui esse balanço geral, certo? Aqui em cima eu tenho todas as moléculas envolvidas nesse processo, certo? Mas eu quero dar destaque, pessoal, a essa última reação aqui, ó, que é justamente a glicose, certo? Durante as 10 etapas, ela vai utilizar duas moléculas de NAD+, duas moléculas de ATP
duas moléculas de fosfato para gerar duas moléculas de piruvato, 2 NADH, 2 H+, 2 ATPs e duas moléculas de água. Então, se a gente voltar lá nas etapas anteriores, a gente vai ver que há a formação de água, há a formação de 2 ATPs. Lembrando que, durante a primeira etapa, são gastos 2 ATPs. E durante a segunda etapa, são formados 4 moléculas de ATP. Então, 4 que você formou e 2 que você gastou, dá o quantitativo de 2 ATPs formados durante esse processo de glicólise. E também aqui, de importante, pessoal, 2 moléculas de NADH. Esse NADH aqui, pessoal, lá na frente, na cadeia transportadora de elétrons, vão ser moléculas que vão gerar mais ATP ainda, certo? De maneira que, o que é importante aqui, para a continuação do nosso conteúdo, é a formação aqui dessas moléculas de piruvato. Então, o que é que pode acontecer com essas moléculas de piruvato? É o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Bom, pessoal, a glicólise ela tem uma relação bastante importante com o fato de com as células cancerosas, né? Qual é a relação da glicólise com as células cancerosas? Bom, pessoal, a glicólise, na verdade, a entrada de açúcar, a gente sabe que as células cancerosas, elas são células que elas se dividem muito rápido. E geralmente as células cancerosas, elas não, no seu entorno, não há formação de vasos sanguíneos. E como a gente viu lá no primeiro slide, os vasos sanguíneos eles fornecem a glicose e fornecem também o oxigênio. Então, como no entorno daquele tumor, né, daquele câncer, não existe vasos sanguíneos, a única coisa que vai passar para as células tumorais é a glicose. Então, dentro das células tumorais, elas são células como quaisquer outra, você vai ter o aumento da taxa de proteínas que absorvem a glicose. Se você fizer uma análise química, né, das células tumorais, você vai ver que as proteínas que são as GLUTs, né, que nós trabalhamos na aula passada, a gente tem aqui a GLUT1 e a GLUT3. As GLUTs, só lembrando da aula passada, são moléculas transportadoras de glicose. Nas células tumorais, você tem um aumento dessas moléculas transportadoras. Por quê? Porque essas células tumorais, elas crescem muito rápido, então elas precisam de muita glicose. Só que nesse crescimento rápido, não há a formação dos vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, eles fornecem oxigênio. E quando não se fornece oxigênio, pessoal, você não tem a quebra total da glicose, certo? Até a cadeia transportadora de elétron. A gente vai ver, pessoal, que lá no final da cadeia transportadora de elétron, você vai ter a formação de mais 30 a 32 moléculas de ATP a mais, além daquelas duas que a gente viu na glicólise. Ou seja, lá no ambiente do tumor, lá do câncer, você tem, na verdade, a glicose sendo quebrada parcialmente. E quando a glicose ela entra na via glicolítica, nas células tumorais, ela só chega até a etapa da formação do piruvato. E esse piruvato ele é convertido numa outra molécula chamada de lactato. Então é muito comum na biópsia de um determinado tecido para saber se aquela célula é tumoral ou não. É muito comum de você fazer um exame da enzima justamente que transforma o piruvato em lactato. Então, o que é que acontece com as células cancerosas? Né? Ela tem aumento das proteínas transportadoras, no caso aqui a GLUT1 e a GLUT3. Você tem um aumento daquela enzima primeira lá da hexocinase, certo? Você vai ter que nessas células a atividade dessa enzima vai estar muito maior, certo? E você vai ter, pessoal, que a formação do piruvato, ao invés de ela formar mais de 30 moléculas de ATP por glicose, ela só vai formar aquelas duas da via glicolítica, ou seja, ela vai ter uma ineficiência da quebra da glicose. As células tumorais, pessoal, são muito
é muito importante você entender aqui a glicose para você ver a questão da consequência dela para o câncer. Bom, nesse slide, pessoal, nós temos aqui a questão das vias alimentadoras da glicólise, né? A glicólise, ela tem como ponto inicial, como nós vimos, né? Aqui a molécula de glicose, certo? Aqui a molécula de glicose, que através da hexocinase, ela vai entrar no ciclo, né? Daqui da formação do piruvato, né? Aqui está aqui a glicose, o passo inicial, e está aqui, ó, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 6-bifosfato, e assim por diante na via da glicose que a gente viu aqui, normalmente. Só que acontece, pessoal, que não é comum você comer a glicose puramente. Por exemplo, quando você come o açúcar, por exemplo, o açúcar cristal, que você bota lá no seu café, no seu suco, a glicose, ela não é só, aquele açúcar não é só glicose, aquele açúcar é sacarose. E nós vimos na aula anterior que sacarose é a mistura, né, é a união de uma molécula de glicose com a molécula de frutose. Então, o que é que acontece com a molécula de frutose? Ela vai também, pessoal, ser convertida dentro da glicólise, certo? Através de uma enzima, da mesma enzima, que é a hexocinase. Então, a frutose, quando a sacarose é quebrada, né, que aqui está aqui a sacarose, ela vai ser quebrada pela sacarase, né, que é a enzima que quebra a sacarose em glicose e frutose. A glicose, ela vai seguir o seu caminho normal da via glicolítica, e a frutose, ela vai seguir um passo semelhante. Todavia, pessoal, ela entra na segunda etapa já da glicose, na formação da frutose 6-fosfato. Ela não passa pela etapa da glicose 6-fosfato. Além disso, a frutose, ela pode no músculo, nos músculos e no fígado, ter a ação da enzima frutocinase, onde você vai ter a conversão da frutose em frutose 1-fosfato. Essa frutose 1-fosfato vai ser convertida em gliceraldeído e dihidroxicetona, e através dessas enzimas aqui, ó, a triose-cinase e a triose-fosfato isomerase, ser convertidas em gliceraldeído 3-fosfato. O que a gente precisa entender aqui, pessoal, é que todos os açúcares, glicose, frutose, aqui a galactose, que forma lactose, ela também vai ser convertida bioquimicamente para entrar na via glicolítica, ou seja, independente do monossacarídeo que entrar, certo? Seja glicose, seja frutose, seja galactose, elas todas vão entrar de algum momento na via glicolítica. Inclusive, pessoal, o metabolismo da galactose, ela tem aqui um detalhe importante, né? A galactose, ela é convertida em UDP-galactose, depois em UDP-glicose, depois em glicose 1-fosfato, e finalmente glicose 6-fosfato para poder entrar na via glicolítica. Mas existem algumas doenças relacionadas ao metabolismo da galactose, né? Que no caso nós temos uma doença chamada de galactosemia, onde as pessoas que têm essa doença, né, principalmente ela já se dá logo na primeira infância, né, onde a criança que não tem as enzimas do metabolismo da galactose, ela não pode tomar leite, né, por exemplo, né, ela tem que tomar alimentos sem galactose. E uma das coisas da galactosemia é que a criança, ela já nasce com catarata, né, ou ela adquire catarata muito rapidamente, e caso isso não seja tratado, a galactosemia pode causar, dependendo do tipo de galactosemia, ela pode causar retardo no crescimento, ela pode causar debilidade mental e outros problemas característicos dessa doença. Então, independente, como eu falei para vocês, independente do açúcar formador, seja aqui, ó, cadê onde eu tinha visto? Aqui do glicogênio. Ó. O glicogênio é um polímero de glicose. Então, também vai cair na via glicolítica. Né? Se você estiver precisando de açúcar, o glicogênio que está lá no seu fígado, ele vai fornecer açúcar para você fornecer a via glicolítica. Pessoal, já são 9h12, eu vou precisar só de uns minutinhos, tá? A mais, como a gente já tinha combinado. Hoje eu vou precisar só de alguns minutinhos a mais para explicar isso aqui, pessoal. Os destinos do piruvato.
O piruvato formado aqui do metabolismo da glicose, para nós seres humanos, eles podem ter duas vias principais, né? Existe uma terceira via que ela acontece principalmente com bactérias, que é a via etanólica. Mas como a gente não faz essa via aqui, certo? Essa via aqui é principalmente nas bactérias, a gente não vai trabalhar com ela. Então, quais são os destinos do piruvato? Caso você tenha uma condição aeróbia, ou seja, o que é que significa condição aeróbia? É que as suas células elas vão captar normalmente o oxigênio. Perdão, acabei de voltar. Perdão. Vou voltar, vou reconstruir a frase. Quando você tem, pessoal, quando as suas células elas conseguem captar oxigênio normalmente, o que vai acontecer com esse piruvato? Esse piruvato ele vai ser convertido a acetilcoenzima A, certo? E aqui é a formação de gás carbônico, que é o gás carbônico que você vai liberar na expiração. E esse acetil-CoA ele vai entrar no ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. E no final, pessoal, você vai ter a formação de mais moléculas de CO2 e água. E aqui você vai ter o metabolismo completo da glicose. Aqui você vai ter a liberação de 36 a 38 moléculas de ATP. Então aqui, pessoal, é o metabolismo, digamos assim, mais comum que acontece nas células, que geralmente elas são supridas de oxigênio. Todavia, sobre algumas condições, o piruvato ele pode ser convertido à molécula de lactato. Que condições são essas? Que condições nos seres humanos o piruvato ele vai deixar de fazer essa energia toda para ser convertido em lactato e por que isso acontece? Bom, o piruvato ele vai ser convertido em lactato em condições anaeróbias, ou seja, nas condições onde o corpo ele não vai conseguir, as células não vão conseguir absorver o oxigênio. Que condições são essas? Condições onde você tem o uso demasiado do oxigênio, quando, por exemplo, você está fazendo força, quando você faz força, vamos imaginar aqui você na academia, você está lá fazendo um exercício, consumindo a glicose, formando ATP, formando ATP, formando ATP. Vai chegar um momento que a sua força vai diminuindo. Por quê? Porque as suas células já não conseguem captar tanto oxigênio para fazer aqui a via normal da oxidação completa da glicose. Então, o seu corpo vai formar o quê? Ao invés de formar todo esse produto aqui, ele vai formar o lactato. Ou seja, quando você faz exercícios físicos vigorosos, ao invés de você queimar a glicose por completo, esse piruvato, ao invés de seguir esse caminho, ele vai seguir o caminho do lactato. E o lactato, pessoal, ele se acumula nos músculos. E é essa molécula aqui que vai causar aquele fenômeno, né, depois que você termina a academia, né, principalmente para aquelas pessoas mais iniciantes, aquelas pessoas que começam a academia, elas vão sentir aquela dorzinha muscular pós-treino, que é justamente a acumulação do lactato nos músculos. Esse lactato é um ácido e esse ácido provoca dor muscular. Então aquela pessoa depois de ir para a academia, né, faz tempo que não vai, aí vai lá, faz esse exercício físico, geralmente exagera um pouco, né, porque não está acostumado, e forma esse lactato aqui. Outra condição, pessoal, do lactato ser formado é justamente aquela condição que eu falei anteriormente, né, na condição das células se tornarem células cancerígenas, porque não vai haver irrigação sanguínea naquela área, e o lactato ele vai ser formado nas células porque as células não vão captar oxigênio. Então, o oxigênio, quando ele é debilitado, vai forçar a célula a converter o piruvato em lactato. Mas por que a célula... É só por causa do oxigênio que isso acontece? Não, pessoal, não é só por conta do oxigênio. É porque, pessoal, essa molécula aqui de NADH formada lá na etapa da glicólise, ela precisa voltar ao estado oxidado, NAD+. E como não tem oxigênio, a gente vai ver que o NADH ele é consumido lá na via do ciclo de Krebs da cadeia transportadora de elétrons,
esse NADH aqui, ele não vai ser consumido. Então, na condição de falta de oxigênio, esse NADH é consumido quando o piruvato ele se converte no lactato, formando essa energia que nós temos aqui, a liberação dessa energia. Então, nessas condições onde não existe oxigênio, né, como eu falei para vocês, num forte exercício físico, ou quando você tem o envolvimento de células cancerígenas, você tem a produção de lactato a partir do piruvato. É por isso também, pessoal, que algumas pessoas, quando elas têm alguma área de câncer bastante avançado, né, quando tem uma região cancerígena bastante grande, geralmente a pessoa sente dor naquele local do câncer, né, naquelas células cancerígenas, porque é a formação do lactato, e esse lactato provoca dor. Bom, pessoal, era isso a aula de hoje, certo? Para aquelas pessoas que acham que não entendem muito bem a bioquímica, pessoal, eu dou uma dica para vocês. Estuda, galera. Cuida. Pega a apostila, tá, pessoal? Não se furtem de pegar a apostila para poder dar sempre uma lidinha, certo? Adiantem a aula, certo? Eu sigo aquela apostila regradamente. Então, se vocês quiserem pegar um pouco antes para poder já estudar, é a melhor coisa que você faz, tá? Justamente para que você possa pegar o passo a passo com a maior facilidade. Eu fazia assim na época da minha graduação. Só para aqui a gravação.